indo em igreja para qualquer outro objetivo que não for se edificar e adorar a Deus. Quando o político vai na igreja para pedir voto, eu sou extremamente contra. Indo em igreja para qualquer outro objetivo que não for se edificar e adorar a Deus. Quando o político vai na igreja para pedir voto, eu sou extremamente contra. Deixa eu perguntar uma coisa sinceramente, assim. Como que você se sente com isso, exatamente isso? Quando você ajuda alguém e aí depois e ajuda de verdade, e aí, cara, você descobre que na verdade essa pessoa ou cagou, ou ela fez exatamente o oposto, ou não teve gratidão contigo, ou alguma coisa do tipo assim. Sinceramente, no fundo, no fundo. Cara, obviamente que você fica chateado. Porque a gente tá falando, mais uma vez, não estamos falando de negócio aqui, não é que você ia fazer um negócio com um cara e não é uma coisa, não é o frio do dinheiro, o frio do negócio, você tá falando de amizade. Você tá falando em pessoas assim que... Eu sou um cara que se eu abro minha vida, eu abro minha vida. Só que você fica chateado, mas você passa a entender que cada um dá o que tem. Eu ajudei a pessoa porque é o que eu tenho pra dar. E a pessoa fez isso comigo porque é o que ela tem pra dar também. E é uma pessoa que... Eu vou voltar no ponto que a gente tava falando. Quando você me perguntou como é que você fez, eu falei, foi trabalhando. Foi assim que eu cresci. Essas pessoas que fazem isso, que apunhalam o amigo pelas costas pra ficar bem queridinho na rodinha, ela não quer crescer trabalhando. Ela quer crescer com discursinho. Ela quer crescer apedrejando o amigo pra ser bem recebido na rodinha. Isso não dura. Nenhuma dessas pessoas que eu tô citando aqui foram muito longe. Eu tô aqui até hoje, tomando pedrada, tomando facada pelas costas. Eu tenho um nome, eu tenho uma carreira, eu continuo seguindo. Eu saio na rua, o pessoal gosta do meu trabalho, me conhece. Essas pessoas que eu tô te citando aqui estão lá, patinando. Estão lá, tentando agradar, grudado na bola dos outros. Por quê? Se eu me especializei em trabalhar no que eu gosto, essa pessoa tá se especializando em lamber saco. E uma hora o cara fala, vai arrumar outro lambe-saco, vou arrumar outro, agora você já era. O cara não vai muito, entendeu? Cara, eu realmente, assim, eu já passei por isso bastante. Bem-vindo ao clube. Não, acho que não tanto quanto você, mas eu passei nisso daí também. E acho que tem sempre dois lados, né? Mas unilateralmente, porque eu tô falando do meu lado, apenas, né? Dói, né, cara? Dói, é uma coisa que... Sei lá. Dói, mas você também vai aprendendo. Dói, mas vai doendo menos também. Lembra o que você falou? Qual que é o valor do selinho, se alguém pode comprar? Não tem mais escassez. Você vai aprendendo o valor de um amigo assim também. Por isso que às vezes você chega no final da sua vida e você vai lá e o cara... eu tive 2 amigos na vida. Você vai entendendo que isso é escasso. Nossa, caramba, é real, né? Você tá tipo na escola, faculdade, você fala, eu tenho um amigo pra caramba. Isso. Você enche uma casa, festa, champanhe. Você vai ficando mais velho, você tipo, vai contando os dedos, né? Tipo, quem realmente você quer que venha na sua casa de terça-feira jantar? Ninguém. Pô, terça-feira é um dia ruim. Não, tem as amizades que se desfazem, porque cada um foi cuidar da sua vida. Sim. Mas quando você encontra essa pessoa, é como se você nunca tivesse distanciado. Total. Eu tenho amigos meus em Santo André, tipo assim, eu não vejo amigos meus da escola, da faculdade em Santo André, que era da igreja lá, que eu não os vejo com frequência, mas quando eu vejo é como se... Porque eu não vejo com frequência? Eu tô trabalhando, minha vida é insana e eles estão lá. Mas quando eu os encontro, pô, é legal pra caramba, entendeu? Agora, você tem aqueles que você ajuda, traz e tal, e o cara te esfaqueia pelas costas. Cara, sob esse aspecto, assim, a espiritualidade te ajuda de algum jeito nisso daí? Ela é um pilar fundamental na sua vida? Porque eu vejo você falando bastante sobre isso. Hoje aqui você já falou várias vezes e você domina o que você fala, assim. É um pilar forte na sua vida, é isso? Cara, isso mudou a minha vida. Sabe que eu sou comediante. Eu trabalho falando merda, eu trabalho fazendo besteira, eu trabalho passando o limite, eu trabalho provocando, eu trabalho saindo da linha. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Mas no meu íntimo, isso eu tenho a certeza absoluta que isso mudou a minha vida para sempre. Eu, com 14 anos, li a Bíblia, cheguei à conclusão... Veio de você? Alguém te deu? Não, eu fazia catecismo.
E aí eu fazia umas perguntas, a catequista me expulsou do catecismo. Que isso, cara? Aí, fica fazendo as perguntas, não sabia responder. Veja bem, não estou falando mal de catolicismo, estou contando a minha experiência. Sim. E aí eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos e comecei a achar que, poxa, mas não existe instituição sagrada. Não é porque uma instituição tá falando que isso é o certo que é o certo. Porque eu tô vendo algumas coisas que eu não concordo. Então eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, fui parar pesquisei muito, fui em muito lugar, amo falar de religião, tudo que você imaginar eu pesquisei, Umbanda, Espiritismo, li o Evangelho de Allan Kardec, li alguns livros de Testemunho de Jeová, pesquisei Umbanda, Islamismo, eu gosto muito de falar de religião. E parei assim, numa igreja batista de bairro, em Santo André, onde eu me senti bem. No início, meu pai e minha mãe ficaram bem putos porque meu avô veio da Itália pra cá. E meu avô sustentou, o pai do meu pai, né, sustentou a família pintando igrejas. E pelo Brasil inteiro você vai ver igrejas que foi o meu avô que pintou. Ali na Brigadeiro, ali do lado do Extra, meu avô pintou aquela igreja. Você vai em Americana, aquelas esculturas, meu avô que fez. A igreja de Americana lá dentro, meu avô pintou igrejas no Brasil inteiro. Então assim, eles acharam que era uma afronta eu sair do catolicismo e procurar outro caminho e tal. Mas eu me senti bem lá, eu achei que tinha coerência com algumas coisas que eu ouvia. Eu entendi que não existe perfeição em instituição nenhuma, mas eu entendi que existe uma coerência em alguns pontos que eu julgava importante naquela igreja batista. Era uma coisa pequenininha, era de bairro, criei amizades, gostava de frequentar e eles ficaram muito putos comigo por causa disso. E eles iam me espionar. Por quê? Porque eles eram católicos, eles eram católicos. Ah, tá, entendi. Então assim, eles têm toda... Minha avó, mãe da minha mãe, era católica extrema, aquelas beata. Na família do meu pai tem esse lance que o vô dele, o meu vô, o pai dele pintava a igreja. E também assim, quando eu me converti, ser crente não era tão fácil como agora. Eu peguei o final ali que ainda era um negócio estranho. Ó, o cara é crente, pelo menos de onde eu venho, assim. É o crente, nossa, e tal. Você tirava um sarro porque você é. Só que aí, passou um tempo, acho que minha mãe foi lá ver lá que lavagem cerebral estavam fazendo em mim. Ela ia na rua e ficava vendo da rua, assim, pra ver. Aí ela se converteu. E aí meu pai também, minha irmã também. Eles foram lá ver a lavagem cerebral que estavam fazendo em mim pra me salvar da seita e acabaram se convertendo. Você teve... Desculpa, eu falei. Não, e aí foi isso, cara. Eu cresci assim, minha adolescência foi lendo a Bíblia, muito. E eu me lembro muito, assim, da Bíblia. Óbvio que eu não gosto muito de ficar falando isso, mas não é porque eu tenho vergonha. Uhum. É porque, a partir do momento que você fala isso, os caras começam a falar: ué, mas então você fala aquilo, mas você fez aquilo? Sim, eu sou um desgraçado. Eu sou todo o bem que eu quero fazer, eu não faço. Como assim? Eu tento, sabe? Eu não sou uma boa pessoa que eu gostaria de ser, mas... Por que não? Eu tento. É difícil. O ser humano tem seus vícios, tem seus problemas, tem seus egoísmos. Material, carnal, assim. Física, entende? Então, assim, eu não estou falando isso porque eu sou um santo. Não é essa postura que eu quero ter ao falar disso. Eu estou contando a minha história e por que eu respeito tanto a Bíblia. Então, ela mudou a minha vida e ela guia a minha vida até hoje. E por que ela mudou a sua vida? Cara, porque ali eu encontrei um norte. Você encontra modos de viver e de levar as coisas, de enxergar as coisas, que talvez as pessoas depois de velha ficam indo em psicólogo, ficam nada contra de novo. Puta, é uns tempos tão chato, né? Que tudo que você fala, nada contra. Eu já fui psicólogo, já fiz terapia, mas veja bem, muitas pessoas ficam procurando razões e sentidos. E desde que eu li a Bíblia, assim, essa parte em mim foi sanada. Eu fiquei satisfeito com o que ela diz que é o objetivo, a missão do homem, o que você tem que fazer, o seu relacionamento com Deus. Isso pra mim é bem resolvido. Mas quando você fala que você... Esse vazio foi preenchido. Quando você fala que você ficou satisfeito e você encontrou um sentido, assim, na Bíblia, no que tá escrito lá, etc. Você encontrou um sentido lógico nas coisas, ou seja, você leu e fez lógica, fez sentido pra você, ou você se encontrou espiritualmente, assim? Você teve... As duas coisas. Você já teve alguma situação
sobrenatural, alguma experiência com Deus, alguma coisa assim? Não, sobrenatural não, nunca tive e sou um crente cético. Eu acho assim, cara? milagres existem. Aham. Eu nunca vi nenhum. Eu já vi muitas coisas em igrejas que diziam ser milagre, mas eu nunca acreditei. Eu acho que hoje eu sou cético. Veja bem, eu sou cético com as coisas que eu já vi que se apresentaram como milagres. Uhum. Por exemplo, você vai em igreja e fica todo mundo orando em língua. É uma coisa que eu sempre pus em dúvida e eu sei que existe. Está na Bíblia. Uhum. Só que eu sei também que as pessoas, para ganhar destaque na igreja, começam a repetir faia lá, só para aparecer. Mas nada contra também. Não, Nada sim, contra. nada contra. Não, mas... Porque você é humilde. não. Porque eu vou falar, isso eu tenho contra. Eu acho... Eu sou contra a pessoa que fica indo em igreja para qualquer outro objetivo que não for se edificar e adorar a Deus. Quando o Perfeito. político vai na igreja para pedir voto, Isso é foda. eu sou extremamente contra. Pode ser de direita ou de esquerda. Quando o cara usurpa o lugar de Deus, eu falo, esse cara não tem Deus, não. Pede pra ir no cinema. Não, isso aí não tem Deus, velho. Você chega lá e fica fingindo, sabe? Quando o pastor vai lá e fica endossando o político, eu acho que a igreja não é lugar disso. Eu não gosto de quando a pessoa fica querendo cantar na igreja pra aparecer. Você tem que cantar na igreja pra louvar a Deus. O cara quer cantar na igreja porque quer ser um astro da igreja. Não gosto. Quando a irmã fica lá profetizando só pra aparecer, que é o que mais tem. Fica orando em língua. Porque os caras vinham lá na minha igreja orando em língua, eu falei, mas que língua é essa aí? É inglês? Não, porque o Espírito batizou em língua. Sim, em Atos batizou pros caras sair pregando o evangelho. Então, assim, um cara começou a falar grego, outro cara começou... Não tô entendendo que língua é essa que tem duas palavras. É balalalalala. Ou seja, o que você tá falando não é que você não acredita nisso, é que o que você viu acontecendo, você não acredita que foi isso de fato. Existe muita histeria na igreja e muita gente tirando o Perfeito. proveito disso. Não, e existe muito, até porque assim, uma experiência interessante da minha vida, eu fiz uma formação em hipnoterapia uma vez. Então eu estudei muito sobre hipnose. E quando eu estudei muito sobre hipnose, eu vi o que era possível fazer com a mente. Então realmente você tem muitas vezes surtos coletivos e coisas que acontecem e que muitos acreditam ser fruto do espírito e muitas vezes é fruto da nossa mente, de isso. fato, né? Mas, como eu acredito que isso existe de fato. Existe. E na minha concepção, pô, eu já vi, né, etc. Mas, cara, ok isso daqui. Agora, você teve alguma experiência com Deus? Não necessariamente um milagre, mas uma experiência com Deus, assim? Assim muitas. Mas já que só para não fugir do assunto, cara, sabe, por exemplo, um argumento que eu usava bastante quando vinha sempre aquelas irmãs orar em língua e tal. Não, que Deus me batizou com o poder da... Aí tu fala assim, mas peraí, tá desequilibrado isso aqui. Porque quando Paulo fala lá em Romanos, que os dons vão ser distribuídos de uma maneira equilibrada. Uns orarão em línguas, outros interpretarão línguas, outros curarão enfermos. Eu não tô vendo ninguém curando enfermo aqui, só tô vendo todo mundo orando em língua. Que é o dom fácil de emular. Por quê? Traz o aleijado. Se tem 10 pessoas orando em língua, traz o aleijado e faz ele levantar. Alguém deve ter esse dom aqui. Porque o pessoal só fica emulando a histeria pra aparecer, pra manipular. Tem muita manipulação em igreja. Eu acho que, infelizmente, cara, a igreja evangélica, ela se deixa ser a caricatura que fazem dela. Muitas vezes. Mas você acha que todas as igrejas são assim? Não, todas não. Porque Mas eu acho que é importante falar também. não, né, que- jamais. Porque senão às vezes a gente desincentiva. Sim. Né? Não. Todas não. Nada contra. Não, todas não. Mas existe hoje... Cara, qualquer pessoa hoje abre uma igreja. Cara. Então, assim, eu acho que tem que ter autocrítica. Como Jesus tinha autocrítica lá, que falava, você é fariseu, você não é... Sabe, eu acho que... Bom, eu venho de uma igreja assim, que eu via lá o pastor... cuidava das ovelhas, era aquela igreja de bairro, não tinha roubo, não tinha isso, sabe? Tinha aquelas rusgas de sempre que você junta um monte de gente, vai ter, aqui vai ter, na igreja vai ter, mas assim, naquela que você põe na conta da imperfeição da instituição humana, mas era de verdade, você tem instituição para cuidar de drogado, você realmente quer edificar as pessoas, essa igreja, sabe, Batista, Unida da Graça que eu frequentava lá em Santo André, só fui muito grato por fazer parte. Existem muitos outros pastores sérios, mas existe muita histeria também. Com certeza. Muita manipulação, muito estelionato.
Sim, E o ruim disso, sabe o que é? Quando aparece pastor assim, o pessoal defende. Não, deixa que Deus julga ele. Fala, mas quando eu erro, é vocês mesmo que me julgam, né, irmão? Aí quando é o pastor que erra, deixa que Deus julga, né? Cara, eu me afastei quando era moleque por causa disso, as que eu frequentava não era de boa índole ali e me chegou me afastando. Esse é um desafio, né, cara? É igual aquela pessoa que foi machucada por alguém e aí depois acha que todo mundo vai te machucar Sim. também, né? E tem Realmente é um muita desafio coisa mesmo. que às vezes é fofoca, simplesmente um monte de ser humano junto e te magoa. Sim. Agora, eu acho, cara, que uma igreja de verdade, ela mantém a vigilância do que é importante lá, né? Eu não sou, mais uma vez, né? Sou um comediante que fala merda, né? Mas é que eu acho que a igreja é uma coisa tão séria. Como eu faço palhaçada num palco, eu acho que igreja não é o lugar disso. O dia que eu vou na igreja, eu quero ver uma coisa séria, porque eu tô indo lá só pra isso. Não estou indo lá pra aparecer, não tô indo pra nada. Eu tô indo lá pra ter comunhão com Deus.